Jeremias 18 vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Irmãos, só até aqui. Glória a Deus, a igreja pode se assentar. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida, e a gente sempre fala isso, a gente sempre justifica isso nas nossas oportunidades, né? De sempre meditar numa palavra conhecida. Mas muitas das vezes Deus quer falar conosco através de uma palavra que é muito conhecida, porque a palavra, por ser tão conhecida, a gente não dá a devida importância que é para dar. Quando vai falar do Salmo 91, todos nós conhecemos e todos nós sabemos o que está escrito. Tem pessoas que sabem até de cor o Salmo 91. Mas há detalhes, irmão, em cada palavra conhecida para mim e para a tua vida. Porque a palavra do Senhor, ela não envelhece. A palavra do Senhor não fadiga, não cansa, não entristece. A palavra do Senhor renova a minha vida e renova a tua vida. Porque eu e você fadigamos, cansamos e entristecemos. Então a palavra, ela vai falar comigo e com você a cada dia. Pode ser que amanhã, um exemplo, pode falar, alguém vai vir aqui ministrar Jeremias 18 e Deus tem algo para o seu coração. Irmãos, esse texto vem falar que Jeremias, ele profetizou no período de 40 anos. E Deus agora vai falar com Jeremias. Jeremias profetizou 40 anos, mas a mensagem dele foi rejeitada. Durante 40 anos, a mensagem profetizada por Jeremias, irmãos, foi rejeitada. Rejeitada pelaquela nação de Judá, rejeitada pelos sacerdotes e rejeitada pelos reis de Judá. E hoje, irmão, não está sendo diferente no nosso meio. Às vezes você pode até pensar, falar assim: não, eu vou falar de Jesus ali fora, mas o povo está rejeitando a palavra do Senhor. Irmão, mas quem mais está rejeitando a palavra do Senhor é crente, é aqueles que diz que é servo, que não aceitam uma palavra verdadeira. Não aceita. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, que ímpio é todo aquele que desobedece. E muitas das vezes a gente se caracteriza, ímpio é aquele que está lá fora, que ainda não aceitou Jesus. Mas eu quero dizer nessa noite que tem muitos justos que estão lá fora, que ainda não tomou a decisão de confessar Jesus como Salvador da alma deles. E tem muitos ímpios dentro da casa do Senhor que não obedece. Não obedece a pastor, não obedece a Deus. Então é ímpio. E agora a gente vai ver a obediência de Jeremias. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor chega a Jeremias. Creio eu que é o próprio Deus falando com Jeremias. E Deus vai dizer assim: Jeremias, levanta-te. Irmão, no estado físico, no estado corporal da nossa vida, tem momento que a gente vai estar sentado. Nesse momento, todos estão sentados, eu estou em pé, e o irmão ali, o evangelista, está em pé. Mas Deus, ele está preocupado na nossa posição espiritual. E Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, levanta-te. Posição. Agora desce. Irmão, aqui entra a obediência de Jeremias, sabe por quê? Porque Deus dá uma direção para Jeremias. Jeremias, levanta. O próprio Deus está falando com ele: Jeremias, levanta. Jeremias levantou, agora desce. Jeremias poderia falar muito bem: Senhor, mas tu já está falando comigo, desenrola logo o rolo. Mas não,
e lá eu vou desenrolar o rolo. Mas Deus não já está falando, aí entra a obediência. Porque Deus deu um direcionamento. O direcionamento para Jeremias. Jeremias, levanta. Agora desce à casa do olheiro, que lá eu farei você ouvir as minhas palavras. E Jeremias vai dizer, e eu desci. A obediência, eu fui, eu desci. E quando eu chego, eis que o olheiro estava com a mão na obra. E Jeremias começa a observar. E Jeremias vai observar que quando ele chegou, o olheiro já estava trabalhando. O olheiro não esperou Jeremias chegar no destino para começar a trabalhar. Jeremias chegou, o olheiro já estava trabalhando. Irmão, na minha e na tua vida, o Senhor já está trabalhando. Ele não vai esperar eu e você chegar para Ele começar a trabalhar. Ele já está com a mão na mão. E Jeremias agora observa. E Jeremias vai observar um detalhe, que o vaso se quebrou. Irmão, muitas das vezes eu ouvi, ainda ouve pessoas dizendo, Deus me quebrou, Deus está me quebrando. É um vaso que se quebra, irmão. Quantas das vezes nós se quebramos porque não queremos ouvir a direção do Senhor, não queremos ouvir a voz do Senhor e nem ir na direção que Ele está falando. Quantas das vezes nós se quebramos, irmão, porque não queremos obedecer, porque não estamos atentos à voz do Senhor e nos quebramos. E agora Jeremias vai observar que o vaso se quebrou na mão do olheiro. Mas o olheiro não vai descartar o vaso. Ele vai fazer um vaso novo segundo o seu querer. Irmãos, agora sim entra o amassar de Deus. Porque para fazer um vaso novo, o barro precisa ser amassado. Porque Deus, Ele não emenda caquinho. O vaso se quebrou, Deus não vai emendar caco de vaso. Deus vai fazer um vaso novo segundo lhe parecer bem. Mas o interessante, irmãos, é que a gente está vivendo um período de vasos que se quebrou e não quer permanecer na mão do olheiro e ser refeito um vaso novo. Ainda não passou pelo fogo, está por aí quebrado, pingando azeite em tudo que é lugar, mas é vaso quebrado. Até se enche, mas não permanece cheio. Porque o que Deus está fazendo aqui hoje, nessa noite, irmão, o Espírito Santo começou a falar conosco desde a hora que a gente chegou. Deus está falando na sua palavra aos nossos corações. Direcionamento. O direcionamento da vida de Jeremias foi a casa do olheiro. A direção de Deus para Pedro foi o mar alto. Vai, Pedro. Irmãos, Deus está pegando coisas que está ao nosso convívio para nos despertar. Deus vai usar, irmão, mar. Deus vai usar rede, barco, para chamar a atenção de um pescador. Rede não era estranho para Pedro. Mar não era estranho para Pedro. Barco também não. E Deus vai usar algo que ele era acostumado a fazer para despertar, para chamar a atenção ali de Pedro, para restaurar a sua fé. Deus, quando Ele vai chamar a atenção de Moisés, Ele vai usar algo que Moisés estava acostumado a ver: sarça. Moisés era pastor de ovelha, era pastor do seu sogro Jetro. Moisés andava pelo deserto pastoreando as ovelhas do seu sogro. Moisés estava acostumado a ver galho de árvore sendo pegado fogo. Mas o que Moisés não estava sendo acostumado a ver era pegando fogo e não sendo consumido. Ele era acostumado a ver o galho sendo pegado fogo e ser consumido imediatamente. Agora Moisés vai
não sendo consumida, agora ele vai dizer: eu vou lá para me ver que maravilha é essa. Aí Deus vai dar um direcionamento para Moisés. Assim como Deus dá direcionamento, irmão, para a minha e para a tua vida. Deus, o olheiro, já está com a mão na roda, já está com a mão no vaso. Quando Deus dá um direcionamento, porque Ele quer algo particular com o seu servo, e muitas das vezes a gente não entende. O relacionamento do servo do Senhor com Deus, irmão, é como se fosse uma escada, mas em vez da gente subir, a gente desce. É descendo, irmãos. Se eu descer, eu vejo que Deus está trabalhando. Se eu descer, eu vejo que Deus entra na minha casa. Jesus falou: mas aqui eu desço que eu entro na tua casa. Jeremias, desce, que tu vai ver que eu já estou trabalhando. Irmão, o negócio não é subir, é descer. E nessa noite, um despertamento, uma direção para a nossa vida. Deus dá uma direção para Abraão. Aqui para Jeremias, Deus já fala: a tua direção é na casa do olheiro. Mas a direção que Deus vai dar para Abraão, Deus vai saindo, vai andando aí, que eu te mostrarei. As coisas de Deus, irmão, não é para a gente entender, é simplesmente para a gente obedecer o que Deus está falando. Há detalhe na palavra que a gente tem que trazer para nossas vidas. Porque Deus fala: Jeremias, levanta, agora desce. No nosso olhar carnal há uma contradição. Eu estou sentado, levanta, agora desce. Deus vai dizer para Moisés: fala para Faraó liberar o meu povo, mas fica sabendo que eu já falei para ele não deixar o povo ir. É obediência, irmão. É persistência. Deus vai, mas eu já falei que ele não vai deixar o povo vir. Eu vou endurecer o coração dele para ele não deixar. Para me ver a persistência. Até quando nós vamos? Oh, aleluia. Tem momento, irmãos, que na nossa igreja também, lá em Parque Paulista, a gente está com pouca gente assim também. E sabe, quando a gente olha para dentro da gente, a gente começa a dizer: meu Deus, será que o problema é com a gente? A gente se sente fracassado. Tem hora que a gente olha para a igreja e fala: meu Deus, mas parece que não entra ninguém, não está vindo um povo novo. E a gente se sente incompetente, a gente se sente frustrado e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Irmãos, mas eu estou aprendendo que é melhor a gente ser fiel no pouco do que ter um muito. De qualquer forma, sabe por quê, irmãos? Porque aquele que é fiel no pouco, Deus assim colocará no muito. Porque o que vai levar, irmão, a igreja do Senhor para o céu não é uma igreja cheia. Imagina, irmão, uma igreja cheia, mas que todos estão desligados, que todos não estão na mesma ligação. Porque hoje as igrejas estão cheias. Se tem pessoas que entrar aqui hoje, vê que o Senhor hoje Ele falou da palavra. Foi através da palavra dEle. Tem pessoas que vai entrar e não vai entender. Vai achar que o Espírito Santo não está aqui porque não teve um movimento. O povo vai achar que o renovo do Espírito Santo sobre a minha vida e a tua vida, que o avivamento é através de um movimento. Não é, irmãos. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, dando direcionamento para a minha vida e direcionamento para a tua vida. Que se nós ouvir a voz dele e obedecer, você está mandando descer a oraria que eu vou. Se ele está mandando eu ir para o monte, a direção é monte, então é monte que eu vou. Se a direção é águas profundas, é mar alto, então é mar alto que eu vou. A gente tem que estar atento a ouvir a direção do Senhor. Sabe por quê que Deus ele poderia simplesmente usar um vaso de ouro, de prata, mas Ele vai usar um vaso de barro. O barro diante da nossa sociedade não tem valor, porque o homem ele não vai brigar por causa do barro.
O homem, ele vai brigar por causa do poder, ele vai brigar por causa do ouro, por causa do petróleo, por causa da fama. Ele não vai brigar por causa de um barro. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 2 Coríntios: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a essência seja de Deus e não de nós. Por que Deus vai armazenar algo tão precioso num vaso de barro? Que sou eu e é você. Mas quantas vezes nos quebramos? Mas Ele pode fazer um vaso novo. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: numa grande casa há vários tipos de vasos, de ouro, de prata, de madeira, de barro, uns para a honra e outros para a desonra do Senhor. Sejamos vasos de barro, mas para a honra do Senhor. Porque o que tem de vida desonrando o nome do Senhor, irmãos. Temos que honrar o compromisso que nós fizemos com o nosso Deus. O compromisso que o nosso Deus foi levantar a nossa mão e confessar Ele como único, suficiente, não preciso de outro, da minha vida. Deus, Ele tem compromisso, já foi falado aqui, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Eu sei que tem tanta gente frustrada, porque ficou esperando que Deus honrasse um compromisso que Deus não fez, que alguém simplesmente foi lá e falou no nome de Deus que Ele que ia fazer, e Ele não fez porque não foi Ele que prometeu. Então as pessoas se frustram, as pessoas adoecem, porque ficam esperando algo que não vai acontecer. E Salomão vai dizer em Provérbio que a esperança que se adia adoece o coração, e tem tantos corações doentes. Deus vai falar para Jeremias: eu velo pela cumprida da minha palavra. O que está vendo? Vara de amendoeiro. Então, eu velo pela cumprida da minha palavra. Se Ele prometeu, se foi Ele, estamos vivendo um período que temos que pedir discernimento do Senhor, para saber quando é Ele que está falando. Irmão, eu já passei a virada do ano em cima do monte com o telefone na mão, esperando uma mensagem, uma ligação que alguém foi lá e falou para mim: ainda este ano o Senhor manda te dizer que você recebeu lá uma ligação que ia alegar no teu coração, uma mensagem. Aí eu fiquei lá com o telefone na mão esperando. Quando deu meia-noite, irmãos, diante do Senhor, eu falei assim: mas vai que no telefone, porque a diferença de minuto de um telefone para outro, eu falei assim comigo: vai que no telefone da pessoa ainda não é meia-noite, ainda tem chance. Sabe quando você fica frustrada? Que você começa a olhar para dentro de você e acha que aquelas coisas que falaram para você não aconteceu porque você não está numa posição. O que eu fiz, Senhor? Aonde eu errei? O que aconteceu? Por que não aconteceu? Por que tu falou, Senhor, e não aconteceu? Porque não foi Deus que falou. Porque, irmãos, os planos do Senhor jamais serão frustrados sobre as nossas vidas. Os meus planos é frustrado, Deus é frustrado, mas os de Deus não. Jó vai dizer: bem sei eu que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos serão frustrados. Jó entendeu que os planos dele foi frustrado, que ele não queria sofrer, ele não queria passar pela calamidade que ele passou. Assim como eu e você também não queremos passar, não queremos sofrer. Mas Deus vai dizer: os planos dele jamais serão frustrados. Jó vai confessar: não será frustrado os teus planos. Então os planos de Deus na minha e na tua vida jamais serão frustrados. Irmão, nesta noite, você que entendeu esta palavra, levanta e vai em direção
Senhor está te dando. Vai na direção que o Senhor te deu. Ele está falando, levanta e vai. Não precisamos temer. Ouvir a voz do nosso Deus. Porque tem hora que Deus fala com a gente, que a gente tem hora que dá até uma sacudida de cabeça. Aí, meu Deus, será que é Deus? É coisa da minha cabeça. Aí Deus vem e confirma que é Ele que está falando. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente está tão, como que eu posso dizer, desconfiado de tanta coisa que a gente ouviu, de tantas coisas que falaram pra gente que não procedia de Deus, que procedia simplesmente do homem. Então nós temos a direção do Senhor nessa noite. Sai daqui hoje meditando de tudo que o Senhor falou. Desde a oportunidade que eu cheguei aqui, logo teve a oportunidade da missionária. Então Deus já começou a falar através ali da oportunidade da irmã. Nós precisamos estar atentos. Sabe por quê? Porque eu estou lançando a semente. Eu não conheço a terra. Ninguém aqui conhece a terra. A gente lança a semente. Mas cada coração aqui é uma terra. E nós não conhecemos. Mas o Senhor, Ele conhece cada terra. E o Espírito Santo vai fazer germinar no seu coração. Porque Ele conhece. Paulo vai dizer, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento que deu foi Deus. Então o crescimento nessa noite, veio um aqui plantou uma palavra, outro veio regou, veio plantou, sobre os nossos corações. Todos nós hoje estamos saindo daqui, revestido do poder de Deus, renovado pelo poder da palavra do Senhor. O renovo é pela palavra. Hoje não precisou nenhum movimento. O movimento o Espírito Santo fez nos nossos corações nesta noite, através da sua palavra. Porque Ele vai dizer que a palavra é a espada de dois gumes. Sabe onde acertar, sabe onde penetrar nesta noite. E ela não volta vazia. Você determinou cura é cura. Você determinou libertação é libertação. O que Ele determinou nesta noite é o que vai acontecer. Porque a palavra não vai voltar vazia. Tudo que sai da boca do Senhor, cumpra-se em nossas vidas. Irmãos, só até aqui o Senhor me concedeu. Eu quero